Hoje então é o dia do festival Ratha Yatra, Sri Ratha Yatra, o passeio das carruagens. O Senhor Jagannatha vai de Purushottama Kshetra para Gundicha. Ontem nós fizemos a limpeza do templo e ontem também teve lá na Índia a limpeza do templo de Gundicha para receber o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Nós temos uma aula aqui de Silacharya Maharaj falando sobre o aparecimento do Senhor Jagannatha. Como o Senhor Jagannatha se manifestou, como que é a deidade, o Senhor do universo. Jaga é o universo, Natha é o Senhor. Como que o Senhor do universo se manifestou? Então, vamos começar a leitura aqui. É uma aula de Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele está falando para os devotos de San José, lá nos Estados Unidos, no dia 18 de agosto de 2013. Então ele começa falando: anteriormente, Jagannatha, Baladeva e Subhadra eram Vishnu ou Narayana. Eram as murtis de Vishnu Narayana. E o seu nome era Nilmadava. E ele foi servido a cerca de 100 quilômetros de Puri por um sarva chamado Vishwavasu. O nome do devoto que servia a deidade era Vishwavasu. Sarva significa uma pessoa de uma casta muito baixa. Então ele era uma pessoa de uma casta muito baixa e ele servia a deidade a 100 quilômetros de Puri, do templo lá do Senhor Jagannatha. Bem longe, né? Por exemplo, você ouviu falar sobre as pessoas que vivem nas florestas amazônicas? Silacharya Maharaj fala. É uma casta sarva, é algo parecido com eles. Aquele que vive na floresta amazônica, que Silacharya Maharaj está falando do Brasil, é mais ou menos aquele senhor que fazia o puja para a deidade, numa floresta a 100 quilômetros do templo do Senhor Jagannatha. E ele continua falando: eu quero servir ao Senhor. Uma vez, o Senhor, o rei Indradyumna, o rei de Orissa, ele tinha um desejo muito forte em seu coração. Ele pensou: eu sou o rei, eu tenho uma rainha, eu tenho um reino, mas eu não posso servir ao Senhor Supremo adequadamente. O seu desejo era muito forte, ele queria adorar o Senhor Supremo. O coração dele tinha esse desejo muito forte. E ele continuava pensando em servir ao Senhor Supremo. E um dia ele ouviu algum som vindo do céu, uma Akashidwani. O céu aqui na verdade é o mundo transcendental, né? Ele ouviu uma Akashidwani vindo do plano transcendental. O próprio Senhor disse a ele, ao rei: ó Indradyumna, você está procurando por mim. Você quer me servir, mas eu não estou tão longe de você. Eu sou servido aqui por um devoto. Eu não vou lhe dizer
o nome dele, nem o local que ele está. Você deve me encontrar. Eu também quero ir até você, o Senhor Supremo falou para ele. Porque o meu servo, ele só me dá comida da floresta. Ele só me dá batata doce, mas eu quero uma boa praçada, eu quero uma boa boga, na verdade, né? Eu quero desfrutar, eu quero uma boa boga. Eu quero Raj boga. Raj é rei, eu quero a boga de um rei, eu quero a comida de um rei, uma comida bem opulenta. E ao ouvir a mensagem, o rei, ele ficou muito feliz. Eu devo descobrir onde o Senhor está, o rei pensou. E o rei, ele tinha muitos ministros e ele tinha soldados. Primeiro, ele enviou alguns para o lado norte. Vá para o norte, ele falou, e descubra aonde o Senhor Supremo está. Mas eles não encontraram o Senhor Supremo. Então, ele os enviou para o lado oeste. Mas lá também eles não o encontraram, eles não puderam encontrar o Senhor Supremo. E eles voltaram. Então, o rei, ele os mandou para a região sul, mas eles também novamente não encontraram o Senhor Supremo. E o rei, ele se sentia muito desesperado. Finalmente, ele disse ao seu primeiro-ministro, que se chama Vidyapati. Ele falou: Vidyapati, o Senhor Supremo, ele me disse que ele mora em algum lugar próximo daqui. E é verdade, é um fato. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Você deve ir e encontrar o Senhor Supremo. Por que você está indo embora? Por favor, fique. Esse é o subtítulo da descrição aqui. E Vidyapati, ele prestou reverências e ele foi para o lado leste. O leste, ele é considerado um lado muito auspicioso. E ele foi naquela direção. Ele estava caminhando e caminhando e caminhando. E de repente, no meio de tanta selva, de tantas árvores e a floresta, ele viu uma casa em uma colina. E perto da casa estava uma garota. Era uma garota muito bonita. E ela estava sozinha lá. E Vidyapati, ele ficou muito surpreso. Uma garota sozinha na selva. Eu não devo ficar aqui. Eu tenho que ir para outro lugar. E ele se virou para ir embora, mas a garota, ela o chamou. Ó Prabhu, aonde você está indo? Você veio para a minha casa e você parece um Brahmane. Nós somos Savar, que é aquela casta baixa, mas você não quer honrar um pouco de praçada aqui? Você não vai ficar? Ela perguntou para ele. E aí Vidyapati, ele disse imediatamente: não vou ficar. Você é uma garota sozinha aqui, e eu também sou jovem e sozinho. Como eu posso ficar aqui? Não parece bom. E se seu pai vier, ele pode brigar comigo? Não é bom eu ficar aqui.
O nome da menina era Lalita. Lalita disse: não, não. Se você não ficar aqui, o meu pai, ele vai me bater, porque eu não pude servir a um garoto Brahmane adequadamente. Por favor, disse a garota, você deve ficar. Então, de repente, o pai dela chegou até a casa e ele disse: ela está certa. Por que você está indo? Eu sou o Savar. A minha casta, ela é inferior à sua. Mas é o meu dever servir a um Brahmane. Na época, todo mundo servia os Brahmanes, né? Era muito comum. O Brahmane chegava, todo mundo servia a ele. Por favor, fique, falou o pai. Então, Vidyapati, o primeiro-ministro do rei, Indradyumna, ele ficou na casa desse senhor. Ele ficou lá por um bom tempo. Aos poucos, Lalita, ela se apaixonou por ele. E ele também se apaixonou por ela. Então, eles se casaram e eles se tornaram marido e mulher. Vidyapati, ele era na verdade um Guptachar. Guptachar quer dizer um agente que é enviado para pesquisar algo secreto, como o FBI ou a KGB. E na Índia, o CBI. E ele estava lá porque ele estava procurando pelo Senhor Supremo. Ele não foi lá para se casar ou algo assim, para desfrutar. Então, por fim, ele percebeu que o pai de Lalita, o seu sogro, ele ia a algum lugar todos os dias. Ele saía de manhã e ele voltava à noite, depois do sol se pôr. Mas, quando ele voltou, havia muito cheiro agradável vindo do seu corpo. Ele voltava com um perfume muito agradável, o incenso. Incenso de sândalo e assim por diante. E ele ficou surpreso. Aonde esse homem, ele vai todos os dias? Ele ficou pensando, né? Aonde esse homem vai todos os dias? Mostre-me o caminho, é o subtítulo. Lalita, ela perguntou, Lalita, ele perguntou a ela, a sua esposa, um certo dia: você pode me dizer aonde o seu pai vai todos os dias? O pai, ele vai adorar alguma deidade, ela respondeu. Ele vai de manhã e ele volta à noite. Você pode perguntar a ele se ele puder. Você pode perguntar a ele se ele pode me mostrar aonde essa deidade está? Falou o marido. Eu posso perguntar, mas é confidencial, ela falou. Você é o meu marido, então eu posso perguntar a ele. Mas eu não sei se ele vai permitir que você vá lá. Lalita respondeu. À noite, ele perguntou ao sogro. Ela perguntou ao pai, à noite ela perguntou ao pai: pai, o meu marido, Vidyapati, ele percebeu que você vai a algum lugar todos os dias.
e ele sente um cheiro muito agradável vindo de você. E ele me perguntou aonde você foi, onde você vai. E eu disse a ele a verdade. Eu disse que você vai adorar a deidade todos os dias. E o pai falou: você contou a ele? Sim, eu contei. Você cometeu um grande erro, o pai falou. Você cometeu um grande erro. Vishwavasu ficou com raiva. Vishwavasu é a deidade. Eu vou lá secretamente, porque eu sei que a deidade, ela quer ir embora. E eu temo que alguém venha e a leve embora, leve a deidade. Vishwavasu, ele ficou muito perturbado e ele pensou: talvez eu deva matar esse rapaz hoje. Sim, quando a noite chegar, eu vou matá-lo. Mas a deidade, ela não queria isso. Então, a sua mente, ela mudou. A deidade não queria, porque a deidade queria ir para o rei, justamente para desfrutar da boga do rei. Não, eu não vou matar ninguém, ele pensou. Isso será uma ofensa. E no final, ele disse à filha: tudo bem, você pode dizer ao seu marido que ele pode ir comigo, mas eu não vou lhe mostrar o caminho. Eu vou amarrar os seus olhos com uma venda preta, e levá-lo lá. Lalita, ela contou a Vidyapati o que o seu pai havia lhe dito. E Vidyapati, ele disse a ela: eu irei, é bom, mas eu preciso saber como chegar lá. O plano dele era descobrir aonde estava a deidade. Então, Lalita disse: o meu pai, ele pode enganar você, mas você é o meu marido e eu não posso enganá-lo. Eu tenho uma ideia. Quando você andar atrás do meu pai, como um cego, ele o pegará pela mão, mas eu lhe darei algumas sementes de mostarda e você pode jogar as sementes no caminho. Atrás do meu pai, você vai jogando as sementes de mostarda até o destino, até onde está o lugar da deidade. Quando as sementes elas crescerem, você vai entender qual é o caminho, você vai compreender aonde está o caminho através das sementes. Elas vão crescer e você vai ver as árvores de mostarda. Então, Vishwavasu, o pai dela, ele amarrou os olhos do seu genro, Vidyapati, e ele o levou para a deidade. No caminho, como Lalita havia sugerido, ele foi jogando as sementes de mostarda de uma a uma no chão. E Vishwavasu, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, eles chegaram ao local da deidade. Vishwavasu, ele abriu os olhos e Vidyapati abriu os olhos de Vidyapati, ele tirou a venda dos olhos de Vidyapati e ele viu a deidade. Ele prestou reverências à deidade e depois ele disse: Vishwavasu fechou os olhos novamente
e levou ele de volta. Então ele foi lá, prestou reverência, viu a deidade e eles retornaram para a casa onde eles estavam morando. Depois de um tempo, choveu 3 ou 4 dias e as sementes de mostarda, elas começaram a crescer. Mais alguns dias depois, apareceu realmente a planta de mostarda. E quando foram crescendo, Vidyapati, ele foi secretamente escondido até a casa onde morava a deidade. Ele foi sozinho para lá. Ele facilmente encontrou o caminho e ele ficou satisfeito. Eu descobri aonde está a deidade, ele pensou. Vidyapati, ele voltou para a sua casa e ele disse a Lalita, sua esposa: eu estou hospedado aqui com você, eu estou morando aqui com você tantos dias, mas eu também tenho mãe, eu tenho pai, eu devo ir vê-los. Eu voltarei em alguns dias. 100 quilômetros andando, né? Leva alguns dias para caminhar 100 quilômetros. Lalita disse: tudo bem, você pode ir. E Vidyapati, ele voltou para Puri e ele contou tudo ao rei Indradyumna. O rei, ele ficou muito feliz e externamente ele estava muito animado. Aonde está? Eu devo ir lá. Eu devo ir lá levando todos os soldados, os elefantes, os cavalos. Indradyumna foi pegar a deidade, mas Vishwavasu, que é o Pujari, né, aquele senhor que adorava a deidade, ele não permitiu que ele levasse a deidade. Quando ele chegou lá, o Pujari, né, o senhor, não permitiu que a deidade saísse de lá. Então, os soldados do rei o prenderam. A deidade, ela ficou muito infeliz com a prisão do servo dela. Você prendeu e você colocou o meu servo na prisão, a deidade falou. Isso não está certo. Quando você vier, você deve vir de uma forma humilde. Eu não irei agora. Primeiro, tire o meu servo da cadeia. Ele pode ser um savar, uma pessoa de casta baixa, mas ele tem me servido por muitos e muitos anos. E você o prendeu. Isso é muito ruim. Primeiro, liberte ele da prisão e faça um templo para mim. A deidade pediu um templo para o rei. Faça um templo para mim. Então, eu irei. E eu mesmo irei. Não é necessário trazer ninguém. Então, o rei Indradyumna, ele fez um grande templo para o Senhor, que é o mesmo templo agora do Senhor Jagannatha. Muitos de vocês viram em Puridã esse templo. E ele começou a esperar. Ele esperou, mas a deidade, ela não vinha. E ele pensou, a deidade disse que ela viria, mas ela não veio. E um dia a deidade apareceu para ele em um sonho. E ela disse: eu estou vindo pelo mar. Lá em Puri tem o mar, o oceano. Eu estou vindo pelo mar. Eu irei ao lugar chamado Chakra
Tirta. Vá lá, mas não com seus soldados, ou elefantes ou cavalos. Apenas 3 pessoas irão lá, e devem ser você, o meu servo anterior, que é Vishwavasu, e o seu ministro Vidyapati. Somente os 3 devem ir lá. E vocês me encontrarão. Eu irei como 3 pedaços de madeira, a deidade falou. Então, os 3, eles foram até a beira do mar e eles viram 3 pedaços de madeira saindo do mar. A madeira, ela era muito pesada e o rei pensou: como nós vamos carregá-la? É muito pesado. Mas, assim que ele tocou a madeira, ela se tornou muito leve, como uma espuma, um isopor. E eles pegaram as deidades na forma de madeira e eles a levaram para a sala da deidade, para o altar, no templo do Senhor Jagannatha. Desculpa, levaram para as deidades para o altar no templo. Eram apenas 3 pedaços de madeira. E então, agora era necessário fazer a deidade, esculpir a deidade. Como eles farão a deidade? E o rei, ele convidou um carpinteiro, Murtiwala. Murtiwala é aquele que faz a deidade. O carpinteiro, ele foi ao templo com os seus martelos e todas as outras ferramentas necessárias. Mas, assim que ele tocou a madeira com as suas ferramentas, as ferramentas, elas quebraram. O rei, então, ele passou a empregar um outro carpinteiro, um após o outro. Mas todas as vezes que as suas ferramentas tocavam na madeira, elas quebravam. O rei, ele não sabia o que fazer. Como fazer a deidade? É impossível fazer a deidade. Então, a própria deidade, ela disse ao rei, ela disse ao rei: um dos meus servos virá até você. O seu nome é Vishwakarma. Vishwakarma é o nome dele. Você não vai gostar dele e você nunca o escolherá. Por quê? Porque ele parece muito velho. Mas você deve permitir que ele faça a deidade. Ele pode fazer isso. Então, um dia, um velho, ele foi até o rei e ele disse: Sua Majestade, se você me der a sua permissão, eu posso tentar fazer a deidade. Sim, sim, falou o rei, você pode fazer isso. Mas eu tenho algumas condições, o Senhor falou. O que é? Você deve me manter no quarto da deidade, no altar, trancar a porta por fora e você não pode abri-la por 21 dias. Depois de 21 dias, você pode abrir a porta. Sim. Sim, sem problemas, falou o rei. O rei concordou com o artesão, com aquele senhor de idade. Então, o senhor velho e as suas ferramentas, elas foram levadas para a sala da deidade, para o altar. E a porta foi trancada por fora. Todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia,
o rei Indradyumna e a sua esposa Gundicha Devi, eles iam até a porta e eles podiam ouvir algum som vindo da sala, tuque, barulho das ferramentas esculpindo a deidade. Então, eles sabiam que o trabalho ele estava acontecendo. Depois de 15 dias, porém, quando os dois bateram na porta, não ouviram nada, nenhum som. Eles foram até lá na porta escutar, não havia nenhum som. E eles pensaram, e se o homem ele morreu? A sala do templo ficará desfavorável para a deidade. O que vai acontecer? O homem, ele disse para nós não abrirmos por 21 dias. Mas o homem, ele está tão velho. E se ele morreu? Como é possível esperar então? Quando eles finalmente abriram a porta, eles viram que não havia ninguém dentro da sala, apenas 3 deidades. Elas estavam lá na sala incompletas. Eles não tinham mãos ou pernas adequadas, etc. Não foi executado o trabalho da deidade, deixando uma forma com braços, com pernas, com mãos adequadamente. Naquela mesma noite, as deidades, elas foram até o rei em um sonho. E elas disseram a ele, eu sou Baladeva, eu sou Subhadra e eu sou Jagannatha. É assim que eu vou resgatar o mundo inteiro, o planeta inteiro, mas eu tenho 3 condições. Primeiro, você deve declarar que este é o meu templo. Esse templo, ele pertence a todos os devotos. Não é o templo pessoal de ninguém. Segunda condição, o meu templo, ele ficará fechado apenas por 3 horas por dia. Ele fechará a 1h da manhã e ele abrirá às 4h da manhã. Ele estará aberto por 21 horas todos os dias, para todos. E a terceira condição, você deve me oferecer 56 tipos diferentes de boga. Embora eu não tenha mãos, eu vim aqui para desfrutar da boga, bogarage. Eu estou sempre faminto, então você deve me oferecer 56 tipos diferentes de boga, de preparações. Estas são as minhas condições. É assim que Baladeva, Subhadra e o Senhor Jagannatha, eles apareceram. Então, Srilacharya Maharaj, ele termina de contar a história de como as deidades apareceram, como elas surgiram. Nessa história muito bonita do rei com a deidade, com o servo e com o outro rapaz que encontrou a deidade. Vamos ler agora, hoje também é o dia transcendental do desaparecimento de Swarupa Damodar. Swarupa Damodar é o secretário de Mahaprabhu. E na verdade Swarupa Damodar, ele é Lalita Devi no Krishna Lila. Então vamos ler agora sobre essa grande personalidade. Tem uma aula de Srila Siddhar Maharaj falando sobre ele. Só um minutinho que eu vou abrir aqui o site internacional
para ler essa aula. Então hoje é um dia muito especial, muito importante. Também hoje é o dia que foi inaugurado o templo, a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mata, em 1941. Srila Siddhartha Maharaj escolheu o dia do Ratha Yatra para a inauguração do templo Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Hoje também é a inauguração, fazem 8 anos que o templo de São Paulo foi inaugurado. Em 2017 o templo foi inaugurado. Sripati Yagi Maharaj falou, é um dia muito auspicioso, inaugure o templo de São Paulo nesse dia também. E hoje também é o dia que Srila Govinda Maharaj recebeu a sua primeira iniciação de Srila Siddhartha Maharaj. Então é um dia muito auspicioso para todos nós e especialmente para quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Dia muito, muito, muito auspicioso. Então aqui agora a aula de Srila Siddhartha Maharaj falando sobre Swarupa Damodar, mestre Acharya. Ele deu essa aula no dia 23 de setembro de 1981. Srila Siddhartha Maharaj começa falando, o nome anterior de Srila Swarupa Damodar era Purushottama Bhattacharya. Quando ele estava em Navadvipa, ele tinha grande apreço por Nimai Pandit, Mahaprabhu. Embora nos primeiros passatempos de Mahaprabhu, nós não encontramos muitas menções de Swarupa Damodar. Nós somos informados de que Purushottama Bhattacharya, ele observava, que é Swarupa Damodar, né, depois do sannyasi, ele observava atentamente Balya Lila, que são os passatempos de infância de Mahaprabhu, de Nimai Pandit, mas talvez à distância, com algum temor e respeito. E mais tarde, quando Nimai Pandit recebeu o sannyasi, ele não pôde mais tolerar isso. Ele correu para Benaras e ele recebeu o sannyasi. Ele também recebeu o sannyasi, Swarupa Damodar. Por entrar meio louco, ele fingiu antes que toda a cerimônia de sannyasi terminasse. Então, o seu nome permaneceu como Swarupa, que é um título de Brahmachari. Prakashi, Chaitanya, Swarupa e Ananda são 4 sufixos geralmente adicionados aos nomes de Brahmachari. Então são 4 nomes: Prakashi, Chaitanya, Swarupa e Ananda. Os Brahmacharis têm esses nomes no sufixo. Normalmente é isso que acontece. Por exemplo, Prakashananda Nitai Swarupa, Krishna Chaitanya, Prakashi Chaitanya, Ananda Swarupa. Às vezes, Nityananda Prabhu, ele é chamado de Nityananda Swarupa. Por isso, alguns dizem que ele não era um sannyasi. Alguns falam que Nityananda Prabhu não era sannyasi. Mas, sim, ele era um brahmachari. E ao mesmo tempo, ele também recebeu
um Vyasa Puja em Shrivas Angan, na casa de Shrivas. Então, alguns dizem que ele era um sannyasi. Alguns falam que Nityananda Prabhu era sannyasi, alguns falam que ele era um brahmachari. Mas ele não usava nenhuma vestimenta específica de sannyasi ou de um brahmachari. Ele tinha um espírito muito independente. Aí perguntaram para Srila Siddhar Maharaj. Dizem que antes de Swarupa Damodar conhecer o Senhor Chaitanya, ele desejava fazer o que é chamado de Yoga Pata. Yoga Pata, Kalpina ou Bahiriasa é um sinal formal de um sannyasi. Mas Swarupa Damodar, ele não aceitou. Ele ficou meio louco no meio da cerimônia de sannyasi, pois o seu coração ele ardia de saudades de Mahaprabhu. E ele não conseguia pensar direito. O seu guru era talvez algum Chaitanyananda. Ele estava recebendo sannyasi em Benaras, mas ele não suportou a cerimônia inteira. Então ele fugiu. E ele encontrou Sri Chaitanya Deva Mahaprabhu 2 anos depois, em Puridam. Mahaprabhu, ele o recebeu com as palavras: você veio, Swarupa. Eu sinto que agora eu recuperei os meus 2 olhos perdidos. Mahaprabhu falou. Tem um verso aqui que diz o seguinte: Mahaprabhu disse para Swarupa Damodar, ao chegar: eu sonhei hoje que você tinha vindo e que bom que você realmente veio. Eu sinto como se eu fosse cego e agora eu tenho 2 olhos. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 10, verso 122. Então Mahaprabhu, ele falou que ele se sentia cego, mas agora que Swarupa Damodar chegou, ele tinha 2 olhos. Como eu falei, Swarupa Damodar é Lalita Devi no Krishna Lila. E Mahaprabhu é o próprio Krishna. Swarupa Damodar, ele é Shakshati Mahaprabhu, Shakshati Mahaprabhu Dwitya Swarupa. Ele é um duplo ou um fax de Mahaprabhu. Ele é uma cópia de Mahaprabhu. Um outro verso diz assim: a sua erudição, ela pode ser comparada à de Brihaspati, que é o maior erudito do céu. Brihaspati é o guru dos semideuses. E, em termos de canto, ele pode ser comparado aos Gandharvas, que são os habitantes celestiais, muito habilidosos e notáveis por sua habilidade de cantar. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 10, verso 116. Assim, tanto em termos de canto quanto de erudição, Swarupa Damodar, ele ocupa uma posição única na Sampradaya de Mahaprabhu.
Os 14 slokas do Parichaya, a identidade de Mahaprabhu, que são a base para sabermos quem Mahaprabhu é e os outros foram, vem de Swarupa Damodar. Toda a estrutura de aço do Chaitanya Lila, a força, ela é fornecida por Swarupa Damodar. E por Sri Krishna Kaviraj Goswami, ele citou no Sri Chaitanya Charitamrita, explicando o Nityananda Tattva, explicando que quem é Gadadhar Pandit, quem é Chaitanya Deva, quem é Shrivas Pandit, quem é Advaita Acharya. Toda a estrutura ela foi dada por Swarupa Damodar e foi seguida por todos. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Kaviraja Goswami, Raghunatha Das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, todos os outros. Todos aceitaram que Advaita Prabhu, ele era Mahavishnu. Nityananda Prabhu, ele é Baladeva. Chaitanya Mahaprabhu, ele é a forma combinada de Radha Krishna. Radharani, sem o humor dela, é Gadadhar Pandit, e assim por diante. Então, o conhecimento básico do Chaitanya Lila, dos Lilas de Mahaprabhu, vem de Swarupa Damodar. Toda a estrutura ela foi formada sobre a fundação fornecida por Swarupa Damodar. Swarupa Damodar, ele é Lalita Devi. Lalita Devi de Shrimati Radharani, no Krishna Lila. Ele é a guardiã, o guardião, né? Ela é Lalita Devi, a guardiã de Shrimati Radharani, e se considera a única guardiã de Shrimati Radharani. A sua afeição por Shrimati Radharani, ela é tão cega que Lalita Devi, ela não se importa nem mesmo com Krishna. Às vezes, ela chega a criticar Krishna. Você não sabe como tratar a minha senhora, ela diz para Krishna. Tem ideia de quão grandiosa é Lalita Devi? Quão grande afeição que ela tem por você? Lalita Devi, então, ela questiona Krishna. Você tem ideia de quem ela é, de Shrimati Radharani? Quanta afeição ela tem por você? Você veio competir com ela? Quem é você? Às vezes, ela castiga Krishna. Lalita Devi castiga Krishna. Tal é a sua posição e tal é a sua grande afeição por Shrimati Radharani como a sua guardiã. Swarupa Damodar, ele foi colocado para ele para cuidar de Raghunatha Das Goswami. Quando Raghunatha Das Goswami recebeu a misericórdia de Mahaprabhu, ele era o secretário pessoal de Mahaprabhu. Nenhum escrito, nada chegava na mão de Mahaprabhu sem antes Swarupa Damodar olhar. Ele que autorizava, isso vou dar para Mahaprabhu ler ou não. Ele era o principal secretário de Mahaprabhu. E como diz aqui, ele é Lalita Devi. Tem um verso aqui que diz: os associados mais queridos de Visvambar, que é Mahaprabhu, são Sri Swarupa Damodar, Sri Rupa Goswami e Sri Sanatana Goswami.
Isso daqui está na canção Sri Guru Parampara. Primeiro vem Swarupa Damodar, o mais querido associado de Mahaprabhu. E então, na comitiva, vem Rupa Goswami, Sanatana Goswami e os outros. Ele é o primeiro associado mais querido de Mahaprabhu. Um outro verso aqui diz o seguinte, é o verso do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 2, verso 84. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, ele diz aqui, Sri Gauranga Lila é guardado no depósito de Swarupa Damodar. E de lá ele estendeu algo até a garganta de Raghunatha Das Goswami. Eu recebi algumas gotas disso do meu guru, Raghunatha Das Goswami. E agora, os meus amados ouvintes e leitores, eu vou contribuir com uma parte disso para vocês. Eu vou descrever tudo isso e desenvolver aqui no Sri Chaitanya Charitamrita. Então, Swarupa Goswami, Swarupa Damodar, ele sabe tudo sobre Mahaprabhu. Ele é o mestre Acharya. E assim termina a aula de Siddhar Maharaj sobre essa grande personalidade Swarupa Damodar, que hoje é o dia transcendental do seu desaparecimento. Então, hoje temos várias comemorações importantes, né? O Ratha Yatra, o desaparecimento de Swarupa Damodar, a fundação do Sri Chaitanya Saraswati Mati, o dia que Srila Siddhar Maharaj deu iniciação para Srila Govinda Maharaj. E aqui em São Paulo nós temos a comemoração de 8 anos hoje da inauguração do templo oficialmente de São Paulo. Vamos cantar agora a canção Glorificando Mahaprabhu, que cantamos toda manhã, e depois o Nama Sankirtan, o Hari Harai, e aí eu olho quem está participando conosco da live pelo Facebook. A canção se chama Dani Atmika, página 114 do livro de Kirtan Temple de São Paulo, uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Prabhu He, Emona Durmati, Sansara Victore, Podiati Nuami. Emona Durmati, Sansara Victore, Podiati Nuami. Tavanida Jan, Konamahajane, Pataiya Diletumi. Tavanida Jan, Konamahajane, Pataiya Diletumi. Doya Kori More, Patita Dekia, Kohilo Amareia. Doya Kori More, Patita Dekia, Kohilo Amareia. O Regina John, Shinobalokata Ulasita Rebeia. O Regina John, Shinobalokata Ulasita Rebeia. Tomare Tarite Si Krishna Chaitanya, Tomare Tarite Si Krishna Chaitanya. Navadvipi Avataro, Navadvipi Avataro. Tomaheno Koto Dinahina Jone, Tomaheno Koto Dinahina Jone. Korivena Bhavaparo, Korivena Bhavaparo. Vedera Pratijnara Kibaratore Rukmavarna Viprasuta. Vedera Pratijnara Kibaratore Rukmavarna Viprasuta. Mahaprabhu Name Nadiamataya Songibai Avaduta. Mahaprabhu Name Nadiamataya Songibai Avaduta. Nandasuta Jini Chaitanya Gosai, Nandasuta Jini Chaitanya Gosai. Nijanama Koridana, Nijanama Koridana. Karilo Jagat Tumyo Jaya, Karilo Jagat Tumyo Jaya.
Lohanija paritrana, Lohanija paritrana. Sekata shunya siachinata tomara charana tole. Sekata shunya siachinata tomara charana tole. Pakati vinoda kadya kadya panakahini bole. Pakati vinoda kadya kadya panakahini bole. Hari 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 Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Gora Hari, Jaya Shakinandana, Gora Hari, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Jaya Shakinandana, Gora Hari, Jaya Shakinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari. Gora 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 Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Dayamitai Doya Gora, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai, página 54 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Hari Harai Jadavaya Namaha, Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Gopala Govindara Shimadhusudan, Giridhari Gopinatha Madana Mohan, Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra, Gadadhara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda, Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raguna
Sri Jiva Gopala Bhattara Saragunata Ichai Gosai Kori Charanavanga Yahoite Vinana Gavishtapuram Ichai Gosai Jaramuni Sarada Sabara Padare no Mora Panchagra Candera Charana Siddhi Bhakta Saneva Janami Janami Morae Abila Ichai Vasai Jate Braje Radha Krishna Nitya Lila Gorila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narsammadasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narsammadasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari,
Jaya Shatinanda Gora Hari Doyanitai Doya Gora Doyanitai Doya Doyanitai Doyanitai Doya Gora Doyanitai Doya Gora Doyanitai Doya Gora Doyanitai Doya Gora Nitagora Haribo 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 Nitagora Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco participando pelo Facebook. Então, dia transcendental do desaparecimento de Sri Swarupa Damodar Ki Jai, dia transcendental do Sri Ratha Yatra Ki Jai, dia transcendental da inauguração do Sri Chaitanya Sarasvati Mati Ki Jai, dia transcendental do primeira iniciação Diksha de Srila Govinda Maharaj Ki Jai, dia transcendental da inauguração do Templo de São Paulo Ki Jai. Várias comemorações hoje. Hoje, a partir das 19 horas, faremos o festival de Sri Ratha Yatra. Quem quiser participar conosco presencialmente, me avise que virá. E se não, participe conosco pela live. Não é igual, mas como disse Srila Govinda Maharaj, o pouco é melhor do que nada. Srila Govinda Maharaj falou isso. Temos conosco hoje aqui participando o Doya Moi Prabhu, o Jadunati Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, o Raghunanda Prabhu, a Malini Devidasi, o Vijayaksha Prabhu, a Ratinavali Devidasi conosco aqui também participando hoje. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui participando. A Rasamrita Devidasi conosco aqui também participando, lá morando agora na Espanha, e ela é mexicana. Deixa eu olhar aqui no outro aparelho se tem mais alguém participando. Enquanto isso, vocês recebam o darshan das deidades no altar. Quem está pelo Facebook, nós temos conosco aqui hoje participando também Kavi Prabhu. Acho que é a primeira vez que o Kavi Prabhu entra participando conosco. Então, um bom dia a todos. Dandavat Pranam. Até o programa da noite, o festival às 19 horas.